Boa noite a quem nos ouve e a ver se eu não me esqueço nunca de mandar um abraço forte em nome da Igreja e todos nós. A nossa, hoje vai ser a privilegiada, vai ser em primeiro lugar, a nossa irmã Filomena que está em Inglaterra. Um abraço muito forte para ela e para a Mena, para a Filomena que está ali em São João. E ela faz anos hoje. Um beijinho muito especial para ela. Da igreja, eu acho que a alegria é geral. Um beijinho muito grande para ela e que o Senhor continue a usá-la como ela tem, assim como tem feito. E eu dou graças a Deus por ver irmãs assim, que não são as circunstâncias que a limitam de maneira nenhuma. E os olhos dela valem ouro. Que o Senhor possa continuar a ajudá-la e a dar forças. Um beijinho muito grande, Filomena, para ti, todos nós, de parabéns. Também para o nosso irmão Alberto, para o nosso irmão Benjamin, o nosso irmão Zé Balrado já orou por eles, o nosso irmão Benjamin Brush, um abraço muito forte para ele, para o Cristóvão, para o Eloy, para aqueles guerreiros ali, e para o Cristóvão em especial, para o Viquens, um abraço ao Luciano e a todos eles. Mas eu não posso continuar a dar um abraço a todos, senão a gente não faz mais nada, senão mandar cumprimentos ao pessoal, mas é sempre bom. Um abraço para todos. Vamos então dar início ao estudo bíblico. Manda ao crente desconhecido também. E ao crente desconhecido, como é óbvio. E muitos há que oram e têm orado por nós. E eu dou graças a Deus mais uma vez por este ministério, que o Senhor nos ajude com humildade a podermos estudar a Palavra de Deus, para que possa chegar longe e que seja a Palavra a tocar corações. Não somos nós, mas é a Palavra de Deus que toca e que assim o Senhor possa cuidar. Vamos dar início então. Depois vamos passar então ao nosso irmão Alberto, mas vamos abrir então na carta aos Colossenses, no capítulo 2, que é o capítulo que temos estado a estudar, e vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler então a Palavra de Deus. Capítulo 2 da carta aos Colossenses. E a Palavra de Deus diz-nos assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude e da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu belo prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não ouviu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum,
senão para a satisfação da carne. E foi a leitura da palavra de Deus. Podemos sentar, irmãos. Vamos então passar ao nosso irmão Alberto e vamos ouvi-lo. Vamos ouvir o que é que o Senhor tem para nos... Graças a Deus por mais este encontro, esta reunião de oração, comunhão e estudo bíblico. Um abraço forte a você que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. No nosso estudo, Colossenses capítulo 2, no verso 14, lemos assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Neste momento, o apóstolo Paulo está dando uma ênfase muito forte, desde o versículo 13, agora 14, e indo para o 15, falando sobre o perdão do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, conquistando para as nossas vidas a reconciliação. Em algum momento você traz lembranças de algo que te tira a paz, que te tira o sossego, lembrando de alguns pecados, lembrando de algumas atitudes, alguns comportamentos errados. Pode ser do passado ou de um presente recente. O que fazer num momento desse? O texto bíblico diz que nós temos uma cédula contrária. Há um registro de todos os nossos atos e condutas diante de Deus. E como pecadores que somos, desobedientes e rebeldes, esta lista deve ser enorme, muito grande e imensa. Mas o Senhor conhece todas elas. E aqui está a maravilha do perdão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele vai se apropriar de uma figura jurídica do seu tempo, do primeiro século, para ilustrar o conceito do perdão de pecados. E isso é muito importante. No primeiro século, quando um condenado, um criminoso, um fora da lei, era preso, ele carregava junto consigo uma lista de todas as suas transgressões, desobediências, crimes e outros atos que ofenderam e quebraram a lei e o regimento daquela cidade, daquele local. Normalmente estas transgressões eram escritas num pergaminho. Pergaminho é diferente de um papiro. Pergaminho era peles de animais. Isso traria maior durabilidade e o registro numa pele era muito mais difícil de ser apagado. Já um papiro, por ter a sua origem em cascas de árvores e plantas, ele vai se desgastando com o tempo. Quando este prisioneiro, este condenado, cumpria a sua sentença, o seu castigo, o juiz, então, pegava aquele pergaminho e riscava os seus crimes, suas transgressões, e atestava na última linha uma palavra muito importante no grego, tetelestai, que significa está cumprido, dívida paga, completamente perdoado. Estar livre de condenação desfruta-nos então de paz e de liberdade. E é este o momento que o apóstolo Paulo quer enfatizar. Quando vem essas lembranças de algo do passado ou de um presente tão perto que nos aflige e tira a paz, temos que lembrar de que lá na cruz do Calvário, segundo Colossenses 2,14, esta dívida foi perdoada e paga pelo Senhor Jesus a nosso favor. Apesar de Deus não ter dado os 10 mandamentos para nós, e nem as leis de Moisés foram para os gentios, e sim para Israel, alguém deve perguntar, mas se a lei não foi para nós, logo sem lei não há nenhuma condenação e não há nenhuma infração cometida contra a lei. Agora, se nós observarmos do verso 13, ele usa o pronome vós, vos vivificou. Agora no verso 14, ele vai usar nós. Era contra nós. E ele está incluindo tanto judeus como gentios. Se você pensa que está fora da lei e que não tem nenhuma exigência para você,
Romanos, no capítulo 2, lá no verso 14, nós vamos encontrar assim: porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são leis, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, sim, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer os defendendo. Romanos 2, do verso 14 até o 16, nós vamos ver que a lei está impressa no coração do ser humano. Portanto, apesar da lei indiscutivelmente ser contra nós, mostrando que somos incapazes de obedecer e cumpri-la, pesava ainda que a lei ainda é contrária a nós, pois ela exige punição de pecado e principalmente responsabilidade pela culpa e desobediência. Aqui está a maravilha do ensino do apóstolo Paulo. O Senhor Jesus carregou toda esta penalidade para si mesmo, cravando-a na cruz do Calvário. E lá ele pronunciou o que está registrado em João 19, verso 30. Está consumado. Tetelestai. Está completamente pago. A dívida está cancelada a nosso favor. Se você está em Cristo Jesus, você não tem mais dívida alguma diante de Deus. Está perdoado, cancelado, apagado completamente. Que o Senhor nos ajude e nos dê força para caminharmos, sabendo que há perdão em Cristo Jesus. Amém. 5 minutos, não mais. Quando nós lemos, então, e o nosso irmão Alberto agora tocou nesse assunto, no versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Nós vemos aqui o nosso estado, de como nós hoje nos apresentamos perante Deus. Ou seja, nós hoje perante Deus, o Senhor faz questão de nos mostrar aqui nesta passagem que Ele fez tudo. Ele teve um cuidado imenso de como nós lemos na mesma carta aos Colossenses, e nós lemos no mesmo capítulo, no capítulo 1, mais à frente, o estado de inimigos, o estado de imperfeição em que nós nos encontrávamos, ao aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele fez tudo. Nós não precisamos de fazer absolutamente nada. Neste momento, a nossa situação é esta. O Senhor faz questão de nos dizer que nós não precisamos de mexer uma palha para que os nossos pecados ou o nosso esforço por nós próprios seja limpo. Não, o Senhor Jesus Cristo já fez isso. E nós já várias vezes mencionamos aqui, quer os pecados passados, presentes e futuros, fomos limpos completamente em Cristo. Agora, há uma questão. Muitas das vezes, e nós sabemos que o pecado traz marcas, e fisicamente, eu quando falo fisicamente, alguém, provavelmente, imaginemos que alguém que anda no mundo das drogas e converte-se, as marcas estão no seu corpo, as marcas ficam no corpo, mas a alma, a velha criatura, há uma nova criatura no homem. Quando alguém se converte, é uma nova criatura. A velha criatura passou. Ou seja, o Senhor faz questão de dizer assim: epá, os pecados que tu cometeste no passado, eu já arrisquei tudo, eu já anulei isso. O sangue do Senhor Jesus Cristo anulou. E nós pensamos assim, mas o corpo traz essas marcas. Mas nós não devemos transportar e transpor essas marcas do corpo para a alma. E às vezes não crescemos espiritualmente. Porquê? Porque o inimigo faz questão de nos acusar. O inimigo faz questão de dizer, se o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, diz que faz questão de não se lembrar e que atira os nossos pecados para o mar do esquecimento, a nossa tendência é de nós trazermos à tona pecados que o Senhor já se esqueceu do passado. E às vezes vivemos amargurados e não crescemos por pecados cometidos no passado. Irmãos, nós temos que, como o apóstolo Paulo dizia, as coisas que passaram, eu tenho que ter cuidado agora e vigiar-me agora neste momento. Aquilo que passou,
Eu tenho que não cometer os mesmos erros, mas eu tenho que me vigiar, eu tenho que me despojar do velho homem diariamente e tentar me renovar através da palavra de Deus, porque é um processo. E este renovar diário passa por estarmos perto de Deus, ligados a Deus, para quê? Para que a nova criatura em nós cresça, aumente. Então precisamos de quê? Despojar das velhas coisas, sair do trilho dos velhos hábitos. Mas para isso tem que haver da nossa parte, de facto, uma entrega pessoal e íntima para com o nosso Deus. Não podemos, de maneira nenhuma, viver escravizados pelo pecado e dizer que eu aí no meu passado foi isto, no meu passado aquilo, e vai condicionar. Não pode condicionar. Se o Senhor Jesus Cristo diz que não pode condicionar porque Ele impôs, quem somos nós para poder travar a vontade de Deus na nossa vida? Que o Senhor nos ajude a pensarmos que a nova criatura que existe em nós, ela é mesmo nova. E tudo é novo. Até o nosso estado perante Deus. De inimigos passamos a filhos de Deus. De imperfeitos passamos a perfeitos. De costas viradas para Deus, impuros e mortos, passamos a santos. Este é o novo estado. Então vamos nos agarrar a isso e vamos diariamente corrigir a nossa vida e estarmos mais perto de Deus, para podermos perceber a vontade de Deus, acima de tudo, perceber o nosso estado neste momento. Que o Senhor nos ajude. Também. Depois de nós termos ouvido o que nós ouvimos e, particularmente, aquilo que o nosso irmão Alberto disse há bocado, que é algo que devemos ter em mente e não perder de vista. Eu não sei se vocês repararam, a cada altura ele disse isto. Se a lei foi dada aos judeus, não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver com a lei, lembra-se disso. Ele depois foi a Romanos capítulo 3, ou capítulo 2, não é? Ou 3, acho que foi no 2. 2. Ler aquele versículo. Mas eu gostava de vos ler um outro versículo que está em Romanos no capítulo 3 e no versículo 19, para vocês verem que a lei, apesar de ter sido dada ao povo judeu, nos afeta a nós. E sabem o que é que nós lemos no capítulo 3 e no versículo 19? Lemos assim. Notem o que diz Romanos 3,19. Diz assim. Ora, nós sabemos, isto é importante que a gente saiba, infelizmente muita gente ignora. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Não é? Aos que estão debaixo da lei o diz. Para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Todo o mundo. Reparem que a lei condena todo o mundo, não condena apenas os judeus. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque isto é de facto muito importante. E depois nós ouvimos aquela maravilha do telestai, não é? Acho que é a palavra grega, que o nosso irmão Alberto esteve ali a dizer, e que tem a ver com o Senhor cumpriu, portanto a cédula foi arriscada e foi cravada na cruz. E sabem de uma coisa, eu cada vez, à medida que vou conhecendo cada vez mais as Escrituras, e portanto mais o Senhor e melhor, mais fascinado fico com Ele. Porque de facto aquilo que Ele fez, mais ninguém podia fazer. Só mesmo Ele é que fez aquilo. E só Ele podia fazer o que fez. E isto liga-nos muito a Ele. E por isso é que eu recomendo vivamente que todos vós vos dediqueis a ler cada vez mais a Bíblia, a familiarizar-vos cada vez mais com as Escrituras, a estudar melhor a Palavra de Deus, para de facto apreciarem o Salvador que têm. Eu gostava de... E estou-vos a dizer isto pelo seguinte. Sabem que eu ouvi dizer, e isto não me surpreende, porque eu lidei muito com o meu pai, já numa idade avançada, passei muitas noites com ele no hospital, passei com ele muitos momentos em que ele estava menos lúcido, e também vi, e outros que, como eu, viram a fé firme que ele tinha no Senhor Jesus Cristo.
e a importância que a palavra de Deus tinha para ele, a ponto de ele poder se esquecer de muita coisa, mas não se esquecia da palavra de Deus. E era com deleite que eu ouvia citar, por exemplo, o Salmo 23, e ele sabia de citar o Salmo 23 todo por ali fora, era uma delícia. E eu lembrei-me dele e destes episódios, porque lidei de perto com todo o processo dele nestas circunstâncias, porque li há dias que um filho teve o pai assim também. E o pai deste filho estava acamado e o filho foi vê-lo e o pai não o reconheceu. O pai, que estava muito doente, idoso, não foi capaz de reconhecer o filho. O filho falava para ele e ele não dava sinal nenhum de o reconhecer. Depois, curiosamente, o filho virou-se para o pai e disse-lhe assim ao ouvido: João 3,16. E o pai virou-se e disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma coisa curiosa, o pai não reconhecia o Filho, mas reconhecia o Filho de Deus. E isto é maravilhoso. E por isso é que eu vos quero chamar a vossa atenção para o facto de que nós devemos afinar e estreitar cada vez mais os nossos laços com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, porque os laços que nos unem a Ele são mais fortes do que qualquer laço familiar. Eu sei que vocês, e há muitos, e se isso acontece no vosso entendimento, há um grande caminho a percorrer para poderem entender muita coisa. Os laços com a nossa família, seja lá qual for o grau de parentesco, por muito fortes que sejam, nunca devem ser tão fortes quanto os laços que nos unem ao Nosso Senhor. E esses devem ser os laços mais fortes. E eu recordo-me que uma vez eu meditei, estudei sobre Maria Madalena, a chamada Maria Madalena, e há uma das coisas que nós vemos em Maria Madalena, depois do Senhor ter morrido, eram os laços que aprendiam. Todos nós temos laços. Todos nós temos laços. Há muitos laços que nos prendem. Eu acabei de citar alguns. Os laços da família, não é? Temos laços que nos unem à família. E temos laços que nos unem a muitas outras coisas. Eu acho que se todos nós pudéssemos olhar na perspectiva dos laços, o que se passa connosco, isto é um emaranhado de laços. Nós temos aqui muitos laços. Mas eu quero que vocês reparem no seguinte. Maria Madalena, que é uma coisa que nós vemos na experiência dela, o laço mais forte que aprendi era o laço ao Senhor. E é curioso nós vermos na experiência dela como todos os laços se partiram, ficando apenas presa por este. Os laços que nos prendem puxam-nos. Uns puxam-nos numa direção, outros puxam-nos noutra, outros puxam-nos noutra, mas o laço que nos prende ao Senhor deve ser o mais forte. Que é isto que eu queria chamar a vossa atenção relativamente a este crente idoso. Porque o laço que o prendia ao Senhor era mais forte do que o laço que o prendia ao Filho. O laço que eu perdi ao Filho de Deus era mais forte. E eu queria deixar esta nota para todos nós refletirmos, que é: como é que está a minha relação com o Senhor? Como é que está a minha intimidade com Ele? Como é que está o meu conhecimento dEle? Como é que está o laço que me prende a Ele? Ou quantos há, infelizmente, que estão presos também a tantos laços? E esses laços, quando os começam a puxar, o laço que os prende ao Senhor é tão fraco que parte-se logo. E vão após tudo e mais alguma coisa, menos o Senhor. Que sejamos daqueles cujo laço é tão forte o que nos prende ao Senhor, que tudo se parta e o laço que nos une a Ele esteja sempre firme. Que o Senhor nos ajude. Só uma pequena introdução para aqueles que não sabem e que estão aí a ouvir. Este irmão que está aqui agora e que vocês estão a ver é meu tio, atenção. E pela graça de Deus, o Senhor usou para me levar a Cristo. O Senhor usou muitos instrumentos e muitas ferramentas, mas uma ferramenta muito importante foi Ele, que se bateu pela minha alma do princípio ao fim, e pela graça de Deus nunca desistiu de mim. E talvez pela sua persistência eu hoje estou aqui, pela graça de Deus.
E dou graças a Deus por isso. E é com muita alegria que o temos aqui connosco. Força! Na leitura inicial nós vimos aqui que, mesmo lá da comunicação que veio daquele irmão lá do Brasil, fala da cédula. Todos nós temos uma cédula, não é? E temos um registro de pecadores. Porque entramos no mundo como pecadores. Mas, graças a Deus que o Senhor tem-nos estado no outro lado. Aquela célula foi para a cruz, foi anulada, mas depois nós vemos, no julgamento final, vamos ver, aqui no Apocalipse, no julgamento final, nós lemos assim: ninguém julga que está sem registro, é? Foi anulada a cédula, mas estamos registrados outra vez. Vamos lá ver. Diz aqui assim no capítulo 20, no julgamento, no juízo final, diz aqui assim, verso 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que livro é este? Alguém quer dizer que livro é este? É muito importante isto, não é? Quem não estiver inscrito aqui é lançado no lago de fogo. É muito sério. O que é que o anjo quer dizer com isto? Todos os que não estiverem registrados no livro da vida do Cordeiro, que diz um pouco mais atrás, que é o livro de Cristo, são lançados no lago de fogo. Isto é, quem não estiver inscrito no livro da vida de Cristo, porque é Cristo, conforme vai salvando, vai escrevendo. É assim que eu compreendo. Conforme vai nascendo pessoas neste mundo são registrados, não é? No registro civil. Assim, aqueles que nascem de novo, que nascem da palavra de Deus, são registrados também. Mas este livro não está aqui neste mundo. Está lá em cima, irmãos. É verdade. O anjo está aqui a dizer, João, os que não forem achados inscritos no livro da vida são lançados no mesmo lugar para onde vai Satanás. Cuidado. Isto não é sentido para nós que estamos aqui, somos todos crentes para a graça de Deus, estamos todos inscritos. Mas aqueles que estão à nossa volta, sem saberem, na escuridão em que se encontram, vão para a perdição. Por isso, nós temos uma grande responsabilidade, enquanto Deus nos tem neste mundo, de procurarmos ajudar estes infelizes que estão numa escuridão tremenda. É verdade. Sabe o que é que o Paulo testemunha perante o rei Agripa? O que é que ele diz? Ó rei, quando é lá para Damasco, Jesus apareceu e depois, no diálogo que está a travar com o rei, diz, mandou-me ir aonde? Pregar. E tirar as pessoas das trevas para a luz. E tirar do poder de Satanás para Deus. Irmãos, às vezes, venham a pensar nisto, assim como nós somos tão fraquinhos. Às vezes dá-me a ideia que a maior parte dos crentes pensa que são os inúteis que andam aqui. São como os perdidos, praticamente. Bem, aos cultos vão para casa, os cultos vão para casa e acabou. E os perdidos são à nossa volta, que estão na escuridão tremenda das trevas, que vão para a perdição diariamente. Ninguém chega lá. É uma grande responsabilidade, irmãos. Porque Paulo diz que nós, ele, era igual a nós, ou não era? Eu sei, mas o Paulo era um homem feito da mesma massa, não era? Só que amava a Jesus, ou amou a Jesus, e caminhou sem pensar em mais nada, andou para a frente, sabendo que Jesus cuidava de tudo.
E sabes uma coisa? É impressionante. Ele diz àquele rei, olha, ele mandou-me tirar as pessoas das trevas para a luz. Como é que diz a palavra de Deus? Como é que diz? O príncipe das trevas este mundo ganhar. Tirar as pessoas dessas trevas para a luz e desse poder, o poder diabólico que escraviza a maior parte das pessoas neste mundo, tirá-las de lá para Deus. Agora vamos pensar um pouquinho nisto. Se eu conseguir tirar uma pessoa das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, o que é que eu estou a fazer? O que é que estou a fazer? Jesus disse claramente, é por isso que o Carlos falou, e é verdade, pela graça de Deus tem sido essa a minha preocupação, é procurar levar almas a Cristo, desde o princípio, quando me converti. Eu disse, então andava nas trevas, eu não sabia nada, era um ignorante, e agora que conheço pela graça de Deus, eu lia todos os dias a palavra, estudava a palavra todos os dias, eu vinha ao trabalho, pagava na Bíblia, era a minha ocupação, e digo assim, então eu agora tenho também essa responsabilidade, é de buscar outros. Alguém chegou junto de mim e me levou a Cristo, eu tenho a obrigação de fazer o mesmo. Sabes uma coisa? Eu graças a Deus porque o Senhor tem feito um trabalho extraordinário. Uma vez estava numa igreja e um crente que eu ajudei estava lá e disse, este irmão fez isso, fez aquilo, está bem. Mas quando ele disse, palmas para o irmão, e falo, para mim não, para mim não. Calou-se tudo. Eu fiz apenas o quê? Como é que diz? Obrigação. Paulo diz, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. É uma obrigação que, não é? Que me é imposta. Quem é que impõe? É o Senhor. É uma obrigação que me é imposta e alguns pensam que são muito importantes. E acrescentei ainda mais, disse naquela parábola que Jesus disse que o Senhor veio do campo com os seus criados. E chegou a casa, sentou-se à mesa. E os criados o que é que fizeram? Cozinharam e serviram o seu Senhor. O que é que Jesus diz a seguir? Porventura, aquele Senhor vai dar graça aos servos porque fizeram apenas a sua obrigação? Jesus, penso que não. E depois diz outra coisa. Assim também vós quem? Nós, os discípulos, os que seguimos, depois de haver feito tudo, o que é que ele diz? Oh, irmãos, é extraordinário. Considerai-vos servos inúteis, fizeste apenas a vossa obrigação. Sabem que muitos crentes não estudam bem a palavra, se calhar. Acho que é assim, não sei. Se quem estudar bem a palavra, não tem dúvida nenhuma. Porque Jesus disse que nós somos salvos para quê? Diz, Carlos, diz alto. Para servir. Para servir, irmãos. Somos salvos para servir, servir o Senhor. É a nossa obrigação. Não merecemos nada. Ele deu-nos tudo, perdão, salvação e vida eterna. E agora nós temos a obrigação de fazer isto também aos outros. É por isso que muitos partem para a eternidade perdidos porque não chegam ninguém lá a tempo. Isso é triste. Mas, irmãos, há uma coisa que está aqui escrito que nós acabamos de ler. Aqueles têm o seu nome aonde? Estava lá o nome, estava lá naquela cédula. Porque veio de Adão e Eva, veio debaixo da maldição e do pecado, mas agora está inscrito, porque creu de todo o coração em Jesus, acreditou que ele foi à cruz por ele, que deu a sua vida ali, derramou o seu sangue para limpar os seus pecados e dar-lhe a certeza da vida eterna. Agora o nome está lá escrito no livro da vida do Cordeiro, que é Cristo, irmãos. O nome foi anulado ali, mas foi escrito, glória a Deus, no livro da vida. Só está lá este nome, assim escrito, que não participam da perdição. Por isso, Senhor, quando salva alguém, escreve lá.
É assim que eu entendo. Acho que é assim, não sei, mas parece que é assim. Dá a ideia disto. Ele escreve lá o nome. Eu não sei se disse isso aqui, disse aos jovens, parece que disse aos jovens. Vou dizer aqui, se alguém já ouviu, não perde nada por ouvir outra vez. Sempre me preocupei com as pessoas à minha volta. E preocupo. Ainda hoje. Pela graça de Deus. Já vai 58 anos, não é brincadeira nenhuma. Sabem uma coisa? Falei a um rapaz, mais ou menos da minha idade. E ele gostou muito, mas depois chegou a casa e falou lá em casa e eles, pimba, puseram arrumaram com tudo. Eu disse-me assim, sabes, está bem, o que tu disseste, está bem, mas sabes uma coisa, a religião já vem do meu pai, do meu avô, do bisavô, só que é do princípio do mundo. Bom, já que sabes. Não queres. Mas depois ele adoeceu, ficou doente. E eu depois, quando vir do trabalho, tinha uma barbeariazita a fazer lá umas barbas. E foi lá que eu o conheci e foi lá que lhe falei da palavra dele. Depois, o que é que acontece? A sogra veio lá à barbearia e disse assim, olha, o Carlos, também se chama Carlos. O Carlos está muito doente, ele não pode vir, pediu se você ia fazer a barba. Está bem, foi lá. Cheguei lá e estava mesmo muito doente. Estava na cama, deitado, esverdeado, uma cor assim no rosto esverdeado. Assim, pá, tu sabes? Olha, eu não posso. Olha, o médico diz que está muito mal. Eu disse assim, olha, sabes uma coisa? Tens aí uma Bíblia. Mas se acham que não nada com a Bíblia. Pois é, sabes? Assim, olha, vamos orar. Eu vou orar por ti. Ele vai ser para mim. Se Deus me curar, eu vou à igreja. Isso não posso dizer. Pode ser que ele curou ou não, sei lá. Orei com ele. E sabem que o Senhor melhorou. É verdade. Melhorou de uma maneira fantástica. Passado 8 dias já fui fazer a barba lá à barbearia. Eu disse, epá, ele, olha, barreiro, pronto. Passou-se um mês e ele, nada. Eu assim, olá, se chegares à igreja, sabes, eu ainda não saio à noite e tal, está bem, pronto. Passou-se outro mês, nada. Eu assim, olá, estou continuando a mesma. Como é? E ele disse, eu quando começar a sair à noite ainda não sou assim muita coisa e tal. Olha que não disseste a mim, disseste a ele. Disseste se ele me curar. Então vai ver lá, provavelmente eu. Um dia ele veio lá e vou hoje. Era uma quinta-feira. Eu fiquei tão contente. Nem imagino. Fui a casa, a reunião era às 9, eram 8h25, fui a casa a correr, comer qualquer coisa, vim, marquei um encontro, cheguei lá e não estava lá, disse, olha, andei a correr sem nada. Depois veio ao longe, veio ele, fiquei todo contente. Já na igreja, começou a pregação, olha, eu nunca vi ninguém chorar daquela maneira. Chorava, disse, chora à vontade, chora à vontade. Formidável. Um milagre de salvação, veja bem. Sabem uma coisa? Nunca mais deixou de ir à igreja. Que a guerra é em casa. Lá está o que Jesus diz, aquele que amar mais o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, não é? Não é digno de mim. Sabe o que aconteceu? Ele ama mais o Senhor. Um dia, ele contou-me que o sogro mandava os entendimentos, ele e a mulher chorava de noite, não deixava dormir, coitado, ele ia-se aflito. Um dia, o sogro mandou chamar o pai e o patrão dele. E fizeram uma reunião lá em casa. E na reunião, um atacava daqui, outro atacava dali, a cama já atacava. E ele estava desesperado. E disse-me assim, sabes, está-me a ter, era o meu pai, era o patrão, era o meu sogro, timba, pimba, a cama já armava. Diz ele assim, estava lá uma arma na parede, ele ia à caça, lá o sogro.
E disse assim, mas ele disse aquilo em voz alta: a partir de hoje, não admito que digam mais para não seguir a Jesus. Pega naquela arma, matem-me já aqui, mas não digam para não seguir a Jesus. Olha, irmãos, eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Eu fiquei suspenso. O quê? Epá! Como é que é possível? Sabem porquê? Deus estava no coração dele. Amou a Jesus acima da família. Quando ele disse aquilo, o pai que estava lá disse: a partir de hoje não admito que mais ninguém se meta com o meu filho. Ninguém se mete mais com ele. Calaram-se todos, terminou a guerra. Sabe o que aconteceu? Passados talvez 8 dias ou 15, ele aparece com o pai lá na casa de oração. Levou o pai à igreja. Passado 8 ou 15 dias, apareceu lá os dois e assim: ui, epa, ele não queria nada connosco, os protestantes, agora os protestantes. Quando eu ia assim, Senhor, como Deus opera, parece impressionante, parece que não estamos a fazer nada, parece que nem vale nada o que está a fazer, e como é que Deus opera? Pá. Sabem uma coisa? E depois começa a apreciar, o homem nunca mais deixou de ir à igreja, ia sempre a todos os cultos. Passado um tempo, ele ficava à porta e encaminhava as pessoas para os bancos. Eu disse assim: olha, está porteiro. O inimigo principal, que era dos principais lá em casa, agora é porteiro da igreja. Sabe uma coisa, irmãos? Nós, que somos muito fraquinhos, somos mesmo, nós deveríamos pôr Jesus em primeiro lugar em tudo, em tudo. Ele merece o primeiro lugar, mas infelizmente a nossa fraqueza humana falha muito diante do Senhor. Ele não merece. Ele merece que eu ame. Como é que ele disse? Amarás de todo o teu coração a Deus, de todo o coração, como é? Toda a alma e todo. Quem amar a Jesus está a amar a Deus, não é? Atenção. Ele é o próprio Deus. Devemos amá-lo e pô-lo na nossa vida em primeiro lugar. Que o Senhor os abençoe. Muito simples mesmo. Vocês estão a ver porque é que eu me converti, não é? Estão a ver como é que eu podia resistir. É que o Senhor nos ajude a sermos de facto fervorosos. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos dar graças ao nosso Deus e que esta fibra possa existir dentro de cada um de nós, que o Senhor nos ajude. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós te queremos dar graças mais uma vez, porque de facto vale a pena lutarmos, Senhor, quando a luta tem o propósito de te servir, Senhor. Infelizmente o mundo, Pai, está de costas viradas para Ti. Sabemos, Pai, que o inimigo faz um trabalho tremendo, Senhor, uma obra destruidora, Pai, e ajuda-nos a ser de facto a luz que precisamos ser como igreja, Pai. Se a igreja existe hoje, Senhor, é para que ela possa marcar a diferença, Senhor, porque se assim não fizer, não andamos aqui a fazer nada, Pai, que Tu nos ajudes. Como alguém diria um dia, Senhor, se não estamos a fazer nada, de que nos tires daqui, Pai, que nos leves para a Tua presença, Senhor. Somos soldados, Senhor, e um soldado tem um dever, que é combater, Senhor. Se somos atletas, Senhor, temos que percorrer uma carreira, Senhor, com o sentido, com um objetivo, Pai, e esse objetivo, de facto, é fazer a Tua vontade, e passa por falarmos às almas, Senhor, que Tu nos ajudes na carreira que estamos a percorrer, cada um de nós. Todos nós temos vidas diferentes, Senhor, mas que Tu cuides, Senhor, e cada filho Teu aqui esta noite, Senhor, e aqueles que não podem estar aqui também, Senhor, mas que Tu cuides e nos ajudes, Senhor, de facto a fazer a Tua vontade e a sermos-te gratos diariamente por aquilo que Tu já nos deste e por aquilo que já temos, Senhor, que é algo garantido, Senhor, que ninguém nos pode tirar, Senhor. Alguém nos poderá tirar a família, a saúde, mas o Teu amor, Senhor, isso ninguém mexe, Pai, e nós Te agradecemos por isso.
No nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.